Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa parte aqui é o alimento que nós colocamos no nosso cérebro, na nossa alma, no nosso coração. Eu sei que hoje nós vivemos muito expostos a todo tipo de mensagens, a todo tipo de música, a todo tipo de filmes, a todo tipo de comunicação. Agora, muitas delas não vão trazer paz, vão trazer medo. Nós estamos saindo aí agora de uma pandemia que, na realidade, foi uma verdadeira psicose de massa, porque tem gente que até agora não acredita que pode tirar máscara na rua. Você sai na rua, as pessoas estão de máscara. Você chegar e falar assim, escuta, você não sabe que pode tirar máscara? Ah, não, mas eu estou seguindo as instruções lá da OMS, Organização Mundial de Saúde e tal. Ele foi doutrinado e não desligaram o chip dele lá da doutrinação. Ele foi hipnotizado por um comando de horror, de medo. Colocaram medo tão grande nas pessoas que elas não se sentem mais seguras de voltar a andar com seus próprios passos. Isso é o que faz o terrorismo psicológico, porque houve muito terrorismo psicológico. De repente você teve toda a mídia envolvida no terrorismo, né? E aí as pessoas simplesmente ficaram doidas, muitos se mataram, se suicidaram, porque não conseguiram suportar esse tamanho peso, esse tamanho medo. Medo do quê? Medo da morte. Um cristão não deveria ter medo da morte, jamais. Porque a morte é serva do cristão. Ela é serva do crente. Ela conduz o crente nos braços do Senhor Jesus. Então o medo não deveria estar na agenda de um cristão. E muito mais o pavor, né? Agora, nós temos que lidar com isso o tempo todo. O que nós fazemos? Filtramos também para que entre na nossa mente o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensai. Aqui entra a questão de você ser dono dos seus pensamentos. Ser dono dos seus pensamentos. Um dia uma mulher me escreveu falando que a filha, à noite, acordava no meio da noite gritando, tinha pesadelos e tal. Eu escrevi de volta para ela e falei, escuta, a sua filha vê desenho na TV? Ah, vê. E você tem que controlar o que ela vê na TV, porque os desenhos hoje não são mais do Pato Donald. Os desenhos hoje são daqueles monstros, aquelas coisas assim terríveis, né? Monstros, robôs, muita violência, explosões para todo lado, tortura, perseguições. Isso não é o desenho que eu assistia os dois esquilinhos lá fugindo, subindo na árvore lá do Disney, o Tico e Teco, o Pateta. Esses caras não eram violentos. Mas hoje a violência no desenho infantil é tão grande que a criança fica aterrorizada. Ela fica aterrorizada. E é interessante que meus netos, eles foram criados sem a televisão, né? Claro que via algum documentário, alguma coisa que a mãe punha para passar e tal. E um dia eu estava com eles, lá visitando a casa deles, eu liguei lá num canal de TV a cabo e estava passando um desenho, mas era um desenho desses já modernos. Eu acho que era um coelhinho policial, acho que era, cara. Mas tinha tanta violência que meus netos ficavam assim, ó, olhando escondido, assim, pondo a mão na frente. Eles queriam ver, mas não queriam ver, né? Por quê? Porque não estava acostumado com aquilo, era muito violento. Então eu falei para essa mulher, falei, olha, senhora,
Controla é o que a sua filha está vendo, porque ela está ficando aterrorizada. À noite ela vai dormir, vem os monstros na cabeça. Dragão. Você já viu quanta coisa hoje tem dragão? Se você entrar, eu entrei uma vez na Amazon, eu pesquisei livros infantis de dragões. Gente, é o que mais tem. É o que mais tem. Agora pensa assim. Quem é o dragão na Bíblia? O dragão é Satanás. A antiga serpente, que é Satanás. O que o diabo está tentando fazer? Ele cria a impressão, porque nas historinhas de criança, o dragão é camarada, o dragãozinho é um bichinho fofo. Toda criança quer ter o seu dragãozinho. Né? Tem até desenhos animados de dragão, né? Meu dragão de estimação, alguma coisa assim, meu dragão amigo, meu dragão querido. Essa criança, se você abrir a Bíblia e falar assim, olha só, esse aqui, o Satanás é o dragão. Ah, pai, mas dragão é bonzinho. Ele não é ruim, não. Você percebe que existe uma agenda do diabo por trás de toda a humanidade, por trás de toda a Bíblia, por trás de todas as coisas, os negócios e tudo. Tem método. Existe método. E o método é para corromper as mentes, para corromper os pensamentos. Então, por isso que o versículo 8 fala do cuidado que nós temos que ter com os pensamentos. Nisto pensai. Não é? Ele fala, nisso pensai. Pensai no quê? Ah, vou pensar na briga, na luta, no sangue. Né? Porque realmente a nossa natureza quer pensar nessas coisas. Hoje eu vi um vídeo. Apareceu no Twitter lá um vídeo. Era aquela plataforma atrás do caminhão, a plataforma de aço, né, que o caminhão abaixa assim, para depois puxar os caixotes com a carga. Então, aí mostraram a plataforma, se o vídeo mostrava a plataforma, aí o cara fala assim, olha a tragédia que aconteceu aqui no Ceasa, gente. Que tragédia, que coisa horrível. Olha como é que está a plataforma aqui do caminhão. O cara foi baixar a carga, olha, e a plataforma toda ensanguentada, né? Toda ensanguentada, aquelas marcas de pé assim, com sangue para todo lado. O empregado foi baixar aqui a carga e ele não tomou cuidado, a plataforma esmagou uma caixa de beterraba. Aí eu me senti um tolo, né? Eu falei, puxa, tá vendo? O meu instinto correu atrás de sangue. O meu instinto animal, né? Meu instinto natural, queria ver o cadáver espremido na plataforma do caminhão. Porque é assim que nós somos. Os nossos instintos, eles são assim. Nós buscamos o sangue. Se você já aprendeu a questão do semáforo, por exemplo. Por que o semáforo, a cor para parar é a vermelha? Isso é universal. Em qualquer país do mundo que você vai, o vermelho é para parar. O vermelho é para tomar cuidado. A placa de pare é vermelha. É vermelha também. Por que é vermelha? Porque antigamente o ser humano estava muito acostumado a caminhar no verde. Tudo verde, tudo bonito, folhas verdes, árvores, grama, capim, tudo verde. Mas se ele estava caminhando em toda aquela paisagem verde, muito bonita, e de repente no capim verde ou na grama verde aparecesse uma mancha vermelha, o que ele fazia? Parava na hora. Perigo, sangue ou beterraba. Sangue, né? Então ele parava na hora. Então, baseado nisso, nesse instinto humano de parar, de ficar atento, quando vê a cor vermelha, é que foram feitos os semáforos vermelhos. E todo aviso que tem que carregar alguma coisa importante, chocar, tal, é vermelho. Porque o vermelho também é a cor da fome. O vermelho e o amarelo são as duas cores da fome. Por isso que McDonald's e outras lanchonetes, todas elas têm vermelho e amarelo na sua logomarca. Porque é a cor que desperta a fome. É a cor da carne. A cor da carne. Então, o ser humano tem essa parte instintiva nele, que é natural do ser humano, não é? Que o sangue é sinal de perigo,
mas ao mesmo tempo desperta a curiosidade, porque ele sendo um ser pecador, vindo do descendente de Adão, ele tem essa curiosidade mórbida de querer ver acidente. Tanto é que muitas vezes um acidente que mata uma, duas pessoas na estrada acaba virando uma tragédia grande, porque muita gente para olhar. E aí vem um caminhão e leva todo mundo, por causa da curiosidade mórbida que é natural do ser humano. Mas aqui, se você analisar, aqui não fala, pegue o seu instinto natural para ter paz, para guardar os seus sentimentos. Não. Ele dá uma lista de coisas: verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Nisso pensai. Ou seja, ninguém nasce pensando nessas coisas. Pelo contrário, nós nascemos pensando nas outras coisas. Nós nascemos pensando em tudo aquilo que é mentira, aquilo que é desonesto, aquilo que é injusto, aquilo que é impuro, aquilo que não é amável, aquilo que é de má fama, aquilo que não tem virtude, que não tem louvor. Nós naturalmente pensamos nessas coisas, essas coisas nos atraem, essas coisas nos excitam, essas coisas nos despertam interesse, porque nós temos a carne em nós. Então, nós somos seres agora salvos por Cristo, mas não ressuscitados ainda. Somos nova criação, mas num velho corpo, com velhos instintos e uma velha mente. Por isso nós precisamos ser renovados em nossa mente e pensai, nisto pensai. Se ele dá uma ordem para pensar nisso, é porque isso não virá naturalmente de nós. Não vai ser natural que venha, brote de nós e fale assim: justiça, amor, paz, segurança, pureza. Não, porque de nós vai brotar mesmo o suco de beterraba. Só o interesse pelas coisas ruins, né? Pelos crimes, pelos acidentes, pelas videocassetadas, né? Então, aí ele fala no versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja que são coisas que não são instintivas. Esse é o ponto que eu quero deixar claro. Nós precisamos aprender essas coisas. Nós temos que aprender, nós temos que receber, nós temos que ouvir, nós temos que olhar para o apóstolo, aqui no caso, ele está dizendo isso, para ver a maneira como ele se comportava, para aprendermos essa maneira também. Porque isso não virá naturalmente de nós. A salvação, não estamos falando de salvação aqui, a salvação é por graça, somente quando cremos no Senhor Jesus estamos salvos, perfeitamente salvos, para sempre salvos. Alguém hoje até me retrucou, porque eu falei que aquela passagem de Mateus 24, quando fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, e eu falei que aquilo não é salvação eterna, não é salvação da alma, é salvação da vida, que aquela pessoa vai perseverar para permanecer viva, para poder entrar no milênio, no reino milenial de Cristo. Aquilo ali não é o tempo da igreja, aquele é um tempo futuro, depois que a igreja foi embora aqui da terra. Então aqueles que ficarem aqui, o remanescente fiel de judeus que se converter, precisará perseverar até o fim de quando? Até o fim da grande tribulação. Para ser salvo. Como ser salvo? A salvação no judaísmo não era ter vida eterna. A salvação no judaísmo era habitar para sempre na terra prometida por Deus. Então, naquele mesmo capítulo, você vai mais à frente um pouco, vai dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então ele está falando de salvação do corpo. Por isso que quando ele fala, quem perseverar até o fim será salvo, salvo o quê? O corpo será salvo, porque para entrar no milênio, no reino milenial de Cristo, vão entrar sobreviventes, os salvados do incêndio da grande tribulação, é que vão entrar no milênio. Pessoas não ressuscitadas, pessoas não transformadas, pessoas nos seus corpos naturais, mas que viverão 1000 anos, caso não pequem. Porque Satanás vai estar preso e não vai ter mais a tentação exterior para levá-los a pecar.
Então, quando ele falou que não tinha nada a ver com salvação da carne, que era realmente salvação eterna e tal, eu respondi e falei, meu filho, então a salvação não é pela fé somente, não é por graça, é por perseverança, é por uma obra sua. Se você tem que perseverar para ser salvo, então já não é mais graça de Deus, não é mais a fé, não é mais uma coisa gratuita. Percebe? Então, porque é obra daí. Eu tenho que perseverar. Mas aqui nós estamos falando de uma coisa que realmente é obra. Porque embora nós tenhamos recebido a salvação por graça, nós vamos ter que pensar nessas coisas positivas que ele fala aqui, puras, verdadeiras, honestas, justas, amáveis, de boa fama, de virtude, de louvor. Vamos ter que pensar, isso é um exercício mental. Esse é o exercício que você vai ter que falar, puxa, eu não vou me ocupar com aquele filme ali, porque ele vai criar pensamentos ruins em mim. Ele vai criar desejos impuros em mim. Então eu vou evitar aquele, eu vou assistir os dois, o Tico e Teco, então, né? Se bem que hoje, com esses negócios de politicamente correto, o gato apanhar do rato não pode, já não pode mais. Isso tem que... Os caras tentam cercar por um lado e piora do outro, né? Piora do outro. Você tem coisas horripilantes do outro lado que ninguém está percebendo. Mas vamos em frente. E aí, o versículo 9 vai mostrar que isso é um aprendizado. Um aprendizado exige de você um certo esforço de aprender. Quando você vai na escola, você tem que estudar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Então, isso aqui é um trecho que eu acho excelente para a gente exercitar como ter paz com Deus nessa vida tão atribulada, tão complicada, né? Ele vai depois no versículo 10, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. E aqui ele vai desenvolver agora mais com relação à sua vida e às suas necessidades práticas aqui neste mundo. Mas eu acho que eu já falei bastante. Vocês ainda estão dormindo aí, não? Eu hoje recebi uma mensagem de uma irmã, ela falou assim, eu recebi uma mensagem de um irmão que bateu o carro, né, ouvindo as minhas mensagens no podcast do carro. Ele dormiu, ele pegou no sono e bateu no carro da frente. Aí quebrou o para-brisa, tal, mas ele falou que a sorte foi que estava devagar o trânsito, porque tinha uma obra mais à frente. Mas aí eu postei isso daí, né, que ele escreveu. E aí alguém postou assim, aqui na nossa casa nós chamamos você de Mário Perssono. Mário Perssono, porque é só começar a escutar, todo mundo dorme. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.